Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Seja bem-vindo a mais um culto da Catedral Jeová Jireh, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do loteamento Adventista Campineiro. É um prazer para nós recebê-lo e é um privilégio para cada um de nós podermos entrar na sua casa através desse culto que está sendo gravado. Quero que nessa noite Deus possa derramar uma bênção especial sobre a sua casa, sobre a sua família, uma bênção que cure, que renove, que fortaleça, que edifique você e a sua família no poder do nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Quero te convidar nessa noite a abrir a palavra do nosso Deus no Salmos de número 78. Salmos de número 78, no versículo de número 19. E gostaria de falar com vocês a partir deste versículo. A palavra do Senhor diz assim: duvidaram de Deus dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Vamos pedir para Deus falar com você, comigo, com todos nós, a partir deste momento, no nome santo de Jesus. Faça aí da sua casa essa oração, para que Deus possa revelar essa palavra no seu coração. Soberano Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso. O Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti confiam, Senhor. Deus, no nome santo de Jesus, que essa palavra possa chegar como cura, como fortalecimento, como renovo, uma palavra que venha para transformar, para edificar, para colocar de pé o meu irmão, a minha irmã, que precisa de uma palavra do Senhor, porque só o Senhor sabe, Deus, o que eles estão precisando. Por isso, nessa noite, derrama do trono da Tua glória sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Derrama do trono da Tua glória uma palavra que desça sobre a cabeça deles e que eles possam se encher quando essa palavra chegar no coração, papai. E esse coração possa ser cheio do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, do Teu renovo, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus, Deus. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala com a Tua igreja, Deus, no nome santo de Jesus. É o meu pedido neste momento, para a Tua honra e Tua glória. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração, que está aí, inicia-se no Salmo 78, 19. E falaram contra Deus, diz a palavra, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? É importante entender que no contexto desses salmos, o povo de Deus estava no deserto, tinha saído do Egito. Moisés estava conduzindo o povo para a terra que o Senhor havia preparado, e eles estavam no deserto. E lá no deserto, e você precisa lembrar que deserto é lugar onde falta quase tudo. No deserto não tem provisão, no deserto não tem proteção, no deserto não tem segurança. No deserto, de dia o sol é muito quente, à noite geralmente é muito frio. Então o deserto é um lugar difícil de manter a vida. Mas Deus tinha e estava sustentando o seu povo em toda aquela situação. E aí eles levantam-se para dizer: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E a mesa, irmãos, a mesa ela tem uma simbologia presa a esse nome. Mesa é lugar de comunhão. Quando você senta com a sua família ao redor da mesa para almoçar, para um café, você está ali praticando comunhão, onde na mesa você discute, conversa, bate papo, fala sobre a família, fala sobre a vida, faz planos. Então a mesa é um lugar de comunhão, de proteção. A mesa é um lugar de abundância. Os banquetes são feitos sobre a mesa. E eles começam a levantar essa dúvida, esse grupo, dizendo: poderá Deus
nos preparar uma mesa no deserto? Será que o nosso Deus tem poder para resolver essa equação? Talvez pessoas já se levantaram dizendo: ora, será que Deus pode resolver isso? Será que Deus pode curar essa doença? Será que Deus pode renovar a minha vida? Será que Deus pode me trazer de volta à vida, para que eu tenha uma vida nova, para que eu tenha uma nova vida nele? Será que Deus pode? E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que está nos assistindo, que Deus pode tudo no poder do nome dele. Aleluia. Deus pode todas as coisas, irmãos. Deus pode tudo. Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus que não desampara, Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, Ele é um Deus que trabalha por você especificamente. Jesus morreu por você, Jesus morreu por cada um daqueles que Deus mandou Jesus com essa missão, para resgatar todos. Então, quando Ele manda Jesus para resgatar todos, Ele está mandando Jesus por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Ele não veio aqui e escolheu, não, eu vou morrer por esse ou por aquele. Não, Ele veio para morrer por todos nós, porque Deus nos escolheu. E como é que eu sei que Deus nos escolheu? Porque a palavra de Deus ainda diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já fazia menção do seu nome, Ele já falava o seu nome, quando ainda você era uma matéria informe, você ainda não estava nem formado, Deus já falava de você, Deus já escrevia histórias sobre você, Deus já planejava sobre a sua vida, Deus já desenhava sonhos, projetos, para que você pudesse, ao nascer, ter a melhor vida que Deus planejou para você. O que nós precisamos entender e crer, irmãos, é de que Deus pode tudo. Deus pode, no nome de Jesus. Você precisa entender isso. A palavra do Senhor diz, irmãos, vamos comigo ali em Gênesis, capítulo de número 21. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 21, a palavra do Senhor diz o seguinte, a partir do versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Irmãos, quando eu leio esses versículos, eu percebo que Deus preparou uma mesa para Agar e para Ismael. Você conhece a história? Ela foi mandada embora pela mulher de Abraão, por Abraão, porque gerou-se um conflito naquela casa. E aí chega num caminho, numa quantidade distante de lá, da casa de Abraão, ela pega e coloca o menino, porque não tinha mais água para beber. Eles já estão no deserto. A água é vida, em qualquer circunstância, a água é vida, imagine no deserto. E ela pega, deixa a criança, e a palavra de Deus diz que ela sai à distância, para não ver a criança morrer. E a criança, claro, chora, e ela está lá distante. E a palavra do Senhor diz que o anjo brada do céu, e manda ela voltar e pegar o menino. E a palavra diz que Deus abre os olhos de Agar, e ela enxerga o poço, e enche o odre, toma a água, dá de beber ao menino, e segue, porque Deus diz: olha, eu tenho um propósito para esse menino, eu tenho um projeto para ele, eu tenho um plano para esse menino. Ele não vai morrer aqui, porque eu o criei,
Você e eu precisamos entender que quando o povo ou aqueles dissidentes que de alguma maneira se levantavam de maneira rebelde contra Moisés, pela situação do povo no deserto, Deus está mostrando que Ele é um Deus que prepara mesas. Ele sempre prepara uma mesa, irmãos, para nos servir, para nos abastecer, seja do ponto de vista espiritual, através da sua palavra, e a igreja existe para isso. A igreja pode ser entendida como uma mesa de Deus, onde nós chegamos, nos sentamos e nos alimentamos da sua palavra, onde nós vivemos em comunhão, onde nós fazemos a boa notícia, onde nós planejamos a nossa vida, onde nós invocamos a presença do nosso Deus. A igreja pode ser considerada como uma mesa deixada por Deus para que nós possamos continuar vivendo em comunhão e planejando a nossa estrada na presença de Deus. Deus mostra de uma maneira muito clara que Ele é um Deus que prepara mesas. E aqui a ideia de preparar a mesa é a ideia de um Deus que traz solução. O Deus que você serve, que eu sirvo, é um Deus de solução. Ele gera soluções. Ele é um Deus que resolve problemas. Ele é um Deus que põe fim naquilo que prejudica o seu povo. Por isso, meu amado, quando o povo ali reclamava, Deus mostra na prática que Ele é um Deus que prepara mesas, porque Ele preparou uma mesa no meio do deserto para Agar e para o seu filho. A mesa que Deus prepara no deserto é um poço cheio d'água para atender aquela necessidade que eles precisavam. Aquela água preparada naquela mesa gerou vida para Agar e para Ismael. Nós precisamos ter essa clareza. A palavra de Deus ainda diz, irmãos, que Deus preparou uma mesa para Israel, para o seu povo. A palavra do Senhor diz em Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo 7, e também de Números, capítulo 20, versículo 11, do qual eu vou ler agora. A palavra do Senhor diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. O povo de Deus estava numa situação difícil, muito delicada, passando muita sede, e a palavra do Senhor diz que Deus prepara uma mesa para abastecê-los com água, e dá uma ordem a Moisés para que possa ferir a rocha, e Moisés o faz, e a rocha verte água, e a Bíblia diz que foi muita água, porque imagine a quantidade de pessoas, homens, mulheres, crianças, todos os animais, e a Bíblia diz que bebeu toda a congregação e os seus animais. Ou seja, Deus fez jorrar daquela rocha um rio de águas. Então, eu passo a ter uma clareza total e posso responder àqueles rebeldes dizendo que Deus é um Deus que prepara mesas para os que creem nele, para aqueles que nele confiam. Eu quero trazer você para um entendimento de que Deus pode preparar uma mesa hoje para resolver e pôr fim nesse problema que te fustiga, que te enfrenta dia após dia. Porque Deus já preparou mesas, e essa é a demonstração clara de que Ele prepara, de que Ele é um Deus que cuida, irmãos. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que quando os sonhos se desfazem, Deus reconstrói sonhos. Ele é um Deus que constrói sonhos. Ele é um Deus que nos faz sonhar. Ele é um Deus que nos libera sonho, porque tudo nasce pelo sonho. O sonho começa a nos movimentar, queridos. Ele é um Deus que reconstrói sonhos. Quando acabam as nossas forças, Ele é um Deus que nos renova, que nos fortalece. Nós corremos e não nos cansamos, porque o nosso Deus está nos renovando a cada dia. Ele é um Deus que mesmo que o choro venha ao anoitecer, Ele é o Deus que traz alegria pela manhã. Mesmo que haja lágrimas, não seja possível parar as lágrimas, naquele momento virá a alegria de Deus. Nós precisamos entender isso, porque Deus pode tudo.
Deus pode todas as coisas. Ele é o Senhor soberano, Criador do céu e da terra. Foi Ele que fez tudo o que há. E fez, meu irmão, fez, minha irmã, para que nós tomemos posse. É isso que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre toda a terra. Você foi criado para dominar, você foi criado para poder ter uma vida digna. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós precisamos querer e crer para poder viver o melhor dessa terra. Mas voltando ao Deus que prepara mesas, a palavra do Senhor diz que Deus preparou uma mesa para saciar a fome do seu povo no deserto de Sim. Êxodo capítulo 16, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que o prove e para que eu o prove se a andam em minha lei ou não. Irmãos, veja, uma multidão de gente, centenas de milhares de pessoas num deserto com fome. E aí Deus prepara uma mesa e diz: toda manhã eu vou liberar o maná do céu, e o povo sairá e colherá o necessário. Não precisa armazenar, porque todo dia eu trarei o maná, eu trarei o seu café, eu trarei o seu almoço, todo dia eu trarei a sua janta, para que você possa se alimentar. Se você está vivendo um problema sério na sua casa agora, eu quero dizer para você que Deus todo dia pode mudar a história que você está vivendo, desde que você creia nele e o busque. A palavra do Senhor deixa claro: aquela multidão de pessoas estavam lá famintas, e toda manhã chegava o horário, o café da manhã era liberado, e eles tinham o pão para se alimentar, eles podiam se alimentar. O que é isso? É Deus preparando uma mesa para o seu povo no meio do deserto, uma mesa que gera alimentos, uma mesa que gera cuidado do Deus soberano e eterno. No deserto também, meus irmãos, Deus preparou uma mesa e fez um banquete de carne para o seu povo. A palavra do Senhor diz em Números, capítulo de número 11, versículo de número 31: então soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. O povo estava murmurando, estava querendo comer carne, ficava com saudade do Egito, saudade do tempo de escravidão. Irmão, minha irmã, não tenha saudade do seu tempo de escravidão, não tenha saudades do tempo que o diabo governava a sua vida, não tenha saudades do tempo que você era escravo do pecado, não tenha. O povo estava com saudades do Egito e queria comer carne, e a palavra do Senhor disse, você ouviu, acabei de ler, que soprou o vento e trouxe uma multidão de codornizes, carnes, e que todo o acampamento foi tomado por elas, e eles saíram a comer. E Deus chega a dizer que eles esperam para comer carne para chegar a sair pelas narinas deles, porque tinha muita carne. O que eu entendo disso? De que Deus preparou uma mesa e fez um churrasco para o seu povo, na minha linguagem de hoje, fez um churrasco para o seu povo, e esse povo se abasteceu. Mas a cada momento, irmãos, esse povo cria uma dificuldade, uma situação. Não se esqueça de quantas situações Deus já te livrou. Não se esqueça de quantas coisas Deus já fez na sua vida. Não se esqueça, porque o Deus que pode todas as coisas
não para de fazer, não para, Ele não fica dormindo, Ele está acompanhando cada passo seu. E faz para quê, irmãos? Para ver como é que você reage a cada situação. Se você vai continuar dando testemunho dele, mesmo no meio da guerra. Eu acabei de sair de uma guerra violenta, irmãos. Violenta eu acabei de sair. Mas atacado por tudo que é lado, vilipendiado por alguns nas mídias sociais, mas o que eu fiz? Continuei crendo no poder do Senhor dos exércitos, do eterno Deus, que me disse que era para eu prosseguir e que a vitória seria certa. O que aconteceu no final da guerra? Vencemos, e você também vencerá se ouvir a voz do seu Deus, se seguir o que o seu Deus manda você fazer. Você também vai vencer no poder do nome de Jesus Cristo. Neste momento aí na sua casa, se você tem um problema, tem uma situação, fale para Deus com a sua própria voz: Senhor, prepara uma mesa aqui na minha casa e abastece, e resolve, e crie um ambiente de solução para mim, no nome santo de Jesus. O que nós precisamos entender, irmãos, que Deus é um Deus que prepara mesas para poder nos livrar de toda situação. Às vezes acham que nós, você pode achar que foi esquecido, mas Deus não se lembra mais de mim. Olha o que eu estou vivendo, e cadê o meu Deus? Deus parece que me esqueceu, Deus não me vê. Eu já ouvi pessoas falarem isso para mim, mas Deus não esquece, irmãos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Abra aí comigo em 2 Samuel. Aleluia, Deus. Louvado, engrandecido seja o santo e poderoso nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 7. Abra aí. 2 Samuel 9, 7. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu, de Saul e de teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha Deus preparando uma mesa para Mefibosete, irmãos. E sabe qual é a mesa que Deus prepara para Mefibosete? Não é qualquer mesa. Deus prepara para Mefibosete a mesa do rei. Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul, rei. O rei morre. O seu avô, que é rei, morre. O seu pai morre. E ele vai ser levado ainda pequeno pela pessoa que cuidava dele, e ele cai e quebra as pernas e fica com a perna torta, as pernas tortas. E o que acontece? Ele vai morar em Lodebar, lugar de sofrimento, de solidão, lugar horrível de se viver. Mas Deus prova que não se esquece de ninguém. Davi, o rei agora Davi, era muito amigo de Jonatã, com quem ele confidenciava inúmeras questões. E Jonatã chegara a revelar para Davi as intenções do próprio pai contra ele. Eram amigos. E aí, de repente, um belo dia, Davi faz uma pergunta: se tinha alguém ainda de Saul, com as minhas palavras, daquela família da realeza, que ainda porventura pudesse estar vivo. E chamam alguém que pudesse saber dessa informação. E a pessoa traz a informação e fala que existe Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. E Davi manda buscá-lo. Imagine para Mefibosete, quando chega a comitiva real, dizendo que foi buscá-lo. Ele podia naquele momento estar pensando que vão me matar. Chegou a minha vez de morrer agora. Porque era um novo rei.
O rei poderia se sentir inseguro com a presença do neto de Saul, que poderia querer tomar o trono novamente. Mas Davi manda buscar Jonathan, manda buscar Mefibosete e diz para ele: olha, eu vou devolver tudo que o seu pai e o seu avô tinha, e a partir de hoje você vai comer pão comigo na minha mesa. Imagine, irmãos, alguém que estava esquecido. Para ele, Mefibosete, não tinha mais solução. Mas Deus vem e prepara uma mesa real, a mesa da realeza, a mesa do rei. E ele passaria a partir daquele dia comer na mesa junto com o rei, na mesa do rei. É isso que Deus tem para aqueles que creem nele. Não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus tem uma mesa preparada para que você possa comer com os príncipes desse tempo, para que você possa estar com os príncipes desse tempo. Não tenha outra preocupação. Deus não esquece, Deus não se esquece dos seus. Nós precisamos entender isso de maneira muito clara, irmãos. Mesmo quando a maldição é certa, Deus transforma a maldição em bênção, porque Ele é especialista em transformar as coisas. E a transformação que Deus faz é sempre para melhor. Ele transforma para melhor ser. Ele não transforma para pior, Ele transforma para melhor. Quando tudo parece ser o final, Deus chega e faz um novo começo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que prepara a mesa para cuidar. E a palavra do Senhor diz que o Deus do impossível, que é o nosso Deus, prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, para que eles possam ver o Deus que nós servimos. Sabe o que eu vou te dizer agora? Da parte de Deus, quem te acusa, quem te ataca, vai ter que olhar para você e ver que você é servo de Deus. Vai ter que olhar para você e ver a presença de Deus na sua vida. Vai olhar para você e vai dizer: ele serve a um Deus que é verdadeiro, porque senão ele não conseguiria. Você precisa crer. É Bíblia, está na palavra. Quando nós cremos, irmãos, mesmo que todas as portas estejam fechadas, e quando todas as portas se fecham, Deus vai e abre uma nova porta para a sua vida, para que a solução chegue, para que a água possa jorrar, para que o alimento possa descer. Deus abre uma nova porta para você abrir os seus olhos e enxergar o poço com água. O nosso Deus é um Deus que não nos esquece de maneira alguma. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você e eu somos filhos de Deus. Se o nosso Pai é o soberano, eterno e único Deus vivo e verdadeiro, nós temos herança, nós temos poder que foi nos liberado pelo nosso irmão Cristo Jesus, que disse que viriam outros depois dele e fariam as coisas que ele estava fazendo, e coisas ainda maiores. Tem um poder sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você só precisa tomar posse desse poder, porque esse poder cura, esse poder transforma, esse poder liberta, esse poder ama. Nós precisamos crer nisso, irmãos, porque quando cremos, nós vemos a glória de Deus se manifestar. O apóstolo Paulo entende isso e pratica isso de uma maneira muito direta, porque ele tinha uma mesa de comunhão com Deus, ele tinha uma mesa de comunhão com Jesus Cristo, e não importavam os açoites, não importavam as pedradas, ele continuava no caminho, ele continuava a prosseguir, ele continuava adiante, porque ele sabia o Deus que ele cria. Nós precisamos ter esse entendimento. Marcos capítulo 9, versículo 23, quando questionam Jesus, ele diz: tudo é possível ao que crê. O que é que você precisa? Deus pode, porque Deus pode tudo na sua vida. Basta que você creia. Quando você crê, você toma posse. Quando você crê, você imediatamente recebe. Irmãos, nós servimos a um Deus
quando a palavra não sai, Ele já entende o que nós queremos dizer. Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Você pode olhar para mim agora e dizer aí pela tela da sua televisão ou do seu celular e falar: viu, Paulo, mas eu não consigo. E eu vou dizer para você: você consegue, porque Deus é contigo por onde quer que você ande. Deus está contigo, Ele está aí com você. O que nós precisamos é crer e tomar posse, porque quando eu creio e tomo posse, eu passo a viver, eu passo a ver a glória de Deus se manifestar na minha vida e através dela. E vou te dizer mais: não é só para você essa mesa que Deus preparou, é para que você possa colocar nessa mesa outras pessoas, outras vidas, outras almas, para que conheçam esse Deus que você serve e que possam ter comunhão com esse Deus. Amados, nós temos um Deus que se preocupa com detalhes, que traz o sol, mas também fez as nuvens, que faz o calor, mas que traz as chuvas. Nós precisamos entender de uma maneira muito clara que o nosso Deus é um Deus soberano e supremo. Eu te trouxe até aqui para te dizer que Deus prepara mesas e Ele cuida de cada um de nós, e de que independente do que esteja acontecendo hoje na sua casa, escute, se você crê, Deus muda essa história para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Tem uma enfermidade aí te incomodando, meu irmão ou minha irmã? Nessa noite, essa enfermidade vai embora no poder do nome de Jesus Cristo. Pegue um copo com água aí na sua casa, coloque aí, segure na sua mão e nós vamos orar. Pastor Paulo, mas por que a água? Apenas uma simbologia para provocar a sua fé, para aumentar a sua fé, para te fazer tomar uma atitude, é uma ação. Se você crê, você nem precisa tomar água, Deus já te curou no nome de Jesus. Mas nós usamos a água como uma simbologia. Então, pegue lá um copo com água e nós vamos orar nesse momento. E o Senhor soberano vai tocar em você. E depois da oração você vai tomar água e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A partir de hoje, nunca se esqueça que Deus é contigo. A partir de hoje, por pior que possa estar a situação, lembre-se, o meu Deus prepara uma mesa para poder satisfazer a minha necessidade e me tirar da situação da qual eu me encontro. Deus sempre vai ter uma mesa preparada para os seus. Deus nunca vai deixar você, irmão, num canto em pé sozinho, sem o alimento que você precisa. Ele vai sempre produzir o alimento necessário. Lembre-se disso, para que no momento que você tenha a necessidade de buscar, ou de que você tenha a necessidade da solução, se você é um dos que escolheram o caminho do Senhor, que buscaram e encontraram, porque Ele é um Deus que se deixa encontrar, porque Ele é vivo, porque Ele é verdadeiro, o seu problema tem solução em Deus. Qualquer que seja ele, por pior que ele seja, por mais absurdo que possa ser, por mais monstruoso que seja, o seu problema tem solução em Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode tudo. Vamos orar? Pegue aí o seu copo com água, estenda a sua mão direita, pegue as roupas de quem você quer que Deus abençoe ou mude a história da vida da pessoa. Pegue, coloque aí na frente, ou estenda suas mãos na direção da pessoa, ou se a pessoa estiver aí do seu lado, estenda as mãos sobre ela e ore comigo no nome de Jesus. Soberano Deus, Pai maravilhoso, nós temos aqui esse copo com água, Senhor, que nós oramos neste momento, Deus, e pedimos ao Senhor que possa tocar nessas águas, e que essas águas, Deus, com o Teu toque, quando ela for tomada por meu irmão, pela minha irmã, que estão nos ouvindo agora através dessa palavra, eles possam ser curados, renovados, fortalecidos, tendo a sua vida transformada. Deus,
Pai, no nome de Jesus, se essa pessoa está hoje, agora, neste momento nos ouvindo, e ela está com uma enfermidade, ela vai ser curada no nome de Jesus. Se eles estão estendendo a mão sobre as roupas, toca na roupa, no nome de Jesus, e a hora que a pessoa vestir essa roupa, Deus, que ele tenha a sua vida transformada pelo teu poder. Deus, no nome santo de Jesus, toca na casa, toca na família, muda, Deus, a sorte, Senhor. Pai, no nome de Jesus, esse irmão aí, ele está dizendo, Deus, Senhor, eu te sirvo, mas a minha vida parece que não muda, Senhor. Pai, deixa ele ter um encontro contigo, abre os olhos dele para que ele possa enxergar, Senhor, como o Senhor fez com Agar no deserto, Deus. Abre os olhos, Senhor, dele para que ele possa ver, Deus, o que o Senhor tem preparado para ele, meu Pai. No nome santo de Jesus, Senhor, arranca toda a obra do inferno, toda a obra de macumba, de feitiçaria, toda a obra mandada, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade bate em retirada, toda obra de feitiço sai na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o resto obedece então o demônio no nome de Jesus. Seja qual for você, seja que legião for, no nome santo de Jesus, sai dessa casa, sai dessa família, sai dos bens deles, sai da empresa, na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno, para a tua honra, Senhor, faz acontecer para a tua glória, Papai querido santo, e que meus irmãos, as minhas irmãs, possam ter uma mesa preparada nessa noite, que eles possam se assentar, Pai, e possam ser alimentados, e esse alimento gere fortalecimento, renovo, vida, coragem, ousadia do céu para com a vida deles. Você pode tomar a sua água. E no nome santo de Jesus, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao reverendo Jorge e à reverenda Marisa, nossos pastores. Agradecer a Deus por nos permitir estar aqui, por nos dar essa palavra. Soberano Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, porque nós só estamos aqui porque o Senhor assim permitiu. O Senhor continue abençoando a vida do reverendo Jorge e da reverenda Marisa. Abençoe, Senhor, todas as autoridades da nossa igreja. Abençoe, Senhor, todas as autoridades do nosso país. E que o Senhor possa continuar, Deus, levantando homens e mulheres para fazer a Tua obra de maneira ousada, destemida, corajosa, no poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu agradeço a Ti por esse privilégio de poder ser canal de bênção para ver o meu irmão ser curado, ser renovado. Você que nos assiste hoje, Deus vai te curar. Escreva o seu testemunho de cura na página do Facebook da nossa igreja, ou venha até a igreja. Nós temos culto terça, que é um culto de oração, quinta-feira é um culto de cura, e no domingo, às 9 da manhã, às 17 horas e às 20 horas, temos também um culto presencial aqui na Catedral de Jeová Jirê, que fica aqui no loteamento Adventista Campineiro, na rua Manassés Bueno de Souza, número 106. Vem aqui e nos conte o testemunho que Deus fez de transformação, de cura, de libertação, de renovo, de conquista na sua vida, no nome santo de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje e sempre. E os que creem recebem, digam amém, amém. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. Aleluias, aleluias. Queremos, a Deus Todo-Poderoso, exaltar a Ti. Queremos, a Deus Todo-Poderoso, elevar o Teu nome ao mais alto do céu, Senhor. Oh, Maranata, vem Jesus. Tu és a nossa luz, ó Pai querido. Tu és a nossa salvação, Senhor amado. Aleluia, queremos nos prostrarmos e nos rendermos aos Teus pés, Pai querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tua
Nos rendemos a Ti, Deus, nesta